Agora eu chamo a sua atenção para a prisão de um homem muito conhecido na Bahia, Homem-Aranha, pela facilidade de entrar nas casas. Aqui em Sergipe ele ficou conhecido como Joalheiro. As imagens disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública são bem nítidas e impressionantes. Imagina uma pessoa ter acesso à sua vida íntima desse jeito aí, ó. Ele pega uma escada para ter acesso à casa, anda pela casa, revira tudo. Repare que ele está com luva, escondendo o rosto, para que a polícia, não consiga encontrá-lo. Nesse momento, ele está no quarto de um bebê, se arrastando para ter acesso. Revira gavetas com coisas íntimas, das vítimas. Este homem, gente, atuava, aqui em Sergipe e também lá na Bahia há muitos anos. Ao vivo, quem está comigo aqui, galera do meu TP maravilhoso, é o repórter Vinícius Mecenas. O Vinícius tem o posicionamento da polícia e vai contar pra gente. Aqui em Sergipe, Vinícius, onde é que ele atuava e como é que foi a prisão dele? Boa noite. Olá, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, nós acabamos há poucos instantes, só para você ter noção, esse processo de apuração no que diz respeito a esse tal de Homem-Aranha ou Joalheiro, como ele é conhecido pelo menos aqui em Sergipe. Esse homem foi preso, ele tem cerca de 50 anos de idade e ele agia sozinho nos crimes. Era um crime feito de forma muito minuciosa e com muita cara de pau mesmo, A gente teve acesso inclusive a essas imagens, vocês vão poder, portanto, também a partir de agora, ter acesso e entender na prática como esse cidadão vinha a atuar. Bom, as informações que nós conseguimos apurar é que aqui em Sergipe ele chegou a invadir uma média de 4 condomínios residenciais, todos ficavam ali pela região da zona de expansão de Aracaju, sendo mais preciso no bairro Aruana. Ele chegou a invadir residências normalmente de alto padrão, de muito luxo, e ele acabava furtando esses objetos de valor, além de dinheiro em espécie, de dentro desses residenciais. A prisão, no caso, aconteceu dentro da própria residência deste homem, onde ele vivia aqui na capital sergipana. Onde foram, portanto, encontrados todos esses pertences e objetos que foram posteriormente subtraídos, a exemplo de relógios, de joias, além de perfumes importados, tudo isso das vítimas. Parte desses objetos eles já foram, portanto, recuperados e este homem foi preso pelos policiais civis da DETUR, que é a Delegacia de Turismo, que fica ali na região da Orla de Atalaia, ao lado da Praça de Eventos. Ele e os objetos, tudo foi conduzido para essa unidade policial e lá, inclusive, ele chegou, portanto, a confessar a prática criminosa e disse que atuava não só aqui na capital sergipana, no caso em Aracaju, mas também lá no município de Feira de Santana. É válido destacar que parte desses objetos ele já havia vendido para alguns receptadores por valores irrisórios, ou seja, que não condizia com a realidade daquele produto no mercado, aqui, tanto em Sergipe quanto também no estado da Bahia. De acordo com a polícia, se trata de uma prática criminosa que acontecia com muita reincidência, tanto aqui na Bahia quanto aqui em Sergipe. E olha só o que chamou bastante a atenção da nossa equipe de reportagem, é que ele chegou a causar um rombo financeiro de mais de R$1 milhão em um curto tempo. De acordo com a polícia, desde quando foi aberto esse inquérito policial e deu início à investigação, ele chegou a faturar cerca de R$1 milhão entre 21 de julho a 15 de agosto. E na prática, como é que funcionava, portanto, essa ação dele de furto nesses condomínios residenciais e de alto padrão na região do bairro Aruana? Bom, ele ficava fazendo a tal da campana, Ele ficava observando a movimentação, a ida e vinda de cada morador e a partir daí ele entrava em cena.
É válido lembrar que ele foi preso pela Polícia Civil pelo crime de furto qualificado. Ele possuía, inclusive, mandados de prisão expedidos por Sergipe e também pelo estado da Bahia. Essa foi uma operação em conjunto, tanto para chegar na identificação e no paradeiro em que se encontrava, portanto, esse indivíduo de 50 anos de idade. Foi uma troca de informações muito minuciosa que aconteceu entre a ADETUR, que é a Delegacia de Turismo, através da Polícia Civil, também com o COP, que é o Centro de Operações Especiais, e a DIPOL, que é o DIPOL, que é o Departamento de Inteligência da Polícia Sergipana. De acordo com a própria delegada, com quem nós conversamos há poucos instantes, a doutora Luciana Pereira, câmeras de vigilância desses condomínios residenciais flagraram o exato momento em que esse homem vinha praticando esses atos ilícitos. Inclusive, em um desses registros, é possível a gente ver esse indivíduo com a escada, de alumínio pulando o muro. Inclusive, nem a cerca elétrica e nem a tal da serpentina, acabou intrigando ele, colocando obstáculos para que ele pulasse. Mesmo assim, ele efetuava o pulo para roubar todos esses materiais. Vamos entender com a delegada mais detalhes em relação a como foi esse processo de investigação e prisão desse criminoso? Vamos ouvi-la. Nós iniciamos a investigação em meados do mês de agosto. Percebemos que tratava-se de um indivíduo que tinha expertise no que fazia, devido à habilidade que ele usava para adentrar em locais que tinham muro, que tinham corsentina, que tinham arames, que tinham alarme, inclusive alguns locais até com botão do pânico. Ele entrava com muita facilidade, ele tinha habilidade, a destreza dele chamou nossa atenção. A partir daí, percebemos que ele se utilizava de mecanismos que inviabilizavam a sua identificação técnica. Ele fazia uso de luva, ele fazia uso de camisa de manga. Muitas vezes ele cobria o rosto mesmo com camisa, que a priori a gente observava as imagens e parecia até que ele estava usando balaclava, porque ele cobria todo o rosto. Considerando toda essa habilidade, começamos a observar nossos bancos de dados e chamou nossa atenção, porque nós já tivemos um caso muito parecido aqui, de uma pessoa que inclusive monitoramos, que ficou conhecido à época como joalheiro, um indivíduo que também adentrava condomínios para praticar furtos. O que chamou mais nossa atenção é porque, inclusive, os objetos que esse indivíduo que começou a praticar esse tipo de crime aqui pegava era justamente coincidente com o que o joalheiro, à época investigado também pela Polícia Civil de Sergipe, pegava. Começamos então a fazer levantamento e observamos que ele tinha uma passagem recente na Bahia. Entramos em contato com a Polícia da Bahia e descobrimos que ele recentemente havia realizado dezenas de furtos em condomínios na cidade de Feira de Santana, deixando um prejuízo aproximado de R$1 milhão para os moradores das residências. Contamos com o apoio da Divisão de Inteligência e também com o apoio do COP, que é o Centro de Operações Especiais, e conseguimos localizar o joalheiro que foi preso. Com a localização dele, percebemos que ele estava homicidiado aqui em Aracaju, no bairro Bugio, e devido à integração das equipes, tanto do trabalho da Divisão de Inteligência quanto das equipes da ADETUR e do COP, conseguimos realizar a prisão dele. Ele se escondia no local de difícil acesso, precisamos usar drone, precisamos usar até algumas tecnologias para conseguir identificar o local bem certo onde ele estava e realizar a prisão. No momento da prisão, foram localizados alguns objetos de vítima. A maioria dos objetos ele já tinha vendido, ele tem contato com receptadores que recebem esse tipo de objeto para revenda por um valor, inclusive, irrisório. Muitas vezes são objetos caros, mas que ele revende por valores muito baratos. Na Bahia, ele ganhou o apelido de Homem-Aranha pela facilidade com que ele tem em escalar muros, em andar em cima de muros, em escalar locais, mesmo locais que apresentam grande dificuldade, que tenham os ofendículos, como corsentina, como cercas, alarme. Perfeito, então a gente agradece, portanto, aí a participação da delegada Luciana Pereira, que trouxe aí
um pouco do apanhado de como foi na prática essa investigação. O suspeito, é válido reforçar, ele já havia um mandado de prisão expedido e é ex-presidiário, ou seja, é egresso do sistema penitenciário. Ele inclusive chegou a cumprir penas penas por conta de diversas práticas criminosas que realizou tanto em Feira de Santana, na Bahia, em Salvador e também aqui em Aracaju. E como você mesmo adiantou, Mariana, essa não é uma prática criminosa recente. De acordo com a Polícia Civil, este homem já atuava desde 1996, quase aí há cerca de 29 anos, se eu não estiver errado aí nas contas. Eu lembro que para essas pessoas que compraram produto advindo de furto, receptação de roubo também é crime. Então, se você foi vítima, está vendo aí as características, são bem semelhantes a esse caso, é interessante que você faça o boletim de ocorrência, entre em contato através do Disque Denúncia do 181 ou através do 190 da Polícia Militar para fornecer essas informações, porque através dessas informações mesmo que a polícia consegue fazer, portanto, todo esse mapeamento e entender onde, pelo menos aqui em Sergipe, ele costumava atuar. Mariana. Obrigada, Vinícius. É impressionante como este homem desacredita da polícia e da justiça. Há 30 anos que ele invade casas e rouba essas casas. Já foi preso, já respondeu, já foi solto e continua cometendo o mesmo crime. Mas aqui não, Violão. Aqui não. Já é o segundo, da Bahia que a gente mostra hoje.